e a todas. Em primeiro lugar, antes de começar, em nome já da comissão, peço licença também aos demais vereadores para fazer um agradecimento especial ao Dia dos Professores e Professoras. Eu até dizia hoje pela manhã que todos nós, passamos pela mão de um professor, uma professora. Sabemos do momento difícil da classe, mas estamos juntos. O Poder Legislativo de Santana do Livramento sempre esteve junto, apoiando os professores e as professoras. Em nome da professora Cassiane aqui, quero saudar a todos os professores e professoras do nosso município e que Deus proteja a todos eles. Quero então agora, 9 horas e 15 minutos, nós dá por aberto então fazer a nossa audiência pública aqui da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. Quero convidar então para a mesa o nosso secretário da Fazenda, Sidmar, passa conosco aqui. Convidar também a secretária Nara a fazer parte da mesa. E já convido a Celina também, para fazer parte aqui também conosco. Quero já ir agradecendo aqui a presença do vereador Evandro Gutenberg, da Comissão de Finanças, vereador Marco Monteiro, vereadora Márcia, vereador Danúbio, que estão presentes, vereadora Maria Helena, vereador Galo, vereador Carlos Nilo, vereador Aquiles Pires, vereador Leandro, o Marcos, do Controle Interno. Marcos, passa também só uma cadeira aqui mais perto, na mesa conosco. E os demais assessores, o Levi, mais uma vez a comunidade que está presente, demais assessores também do município, que estão aqui colaborando. E nós, então, encaminhamos a audiência pública. Já está conosco os vereadores, a gente já encaminhou também uma cópia para proposições de emendas. E escolhemos na Comissão Permanente de Finanças, indicamos o vereador Evandro Gutenberg, que é o relator. Também quero agradecer aqui a Giza que colabora com a nossa comissão, Giza, e tem colaborado com os trabalhos. Nós, então, vamos iniciar a audiência. Colocamos a palavra à disposição daí dos vereadores e também vão colocar a palavra à disposição também ao público. Para dar esse início, antes do vereador Evandro fazer o encaminhamento, vou passar a palavra então para o nosso secretário da Fazenda, dar a sua saudação. Bom dia, o presidente da mesa Itacir, saudando o presidente Itacir, eu saúdo os demais vereadores, né? Nossa colega Celina, meu colega Marcos Peixoto, tá? E só para me apresentar, tá? Eu fazem 45 dias que assumi a pasta, tá? E entrei na Secretaria da Fazenda hoje com o objetivo de estancar dívidas. Não deixar que as nossas dívidas cresçam e aos poucos, aleatoriamente, ir pagando as que estão pendentes e mantendo as dívidas do mês em dia. Tá? Esse tem sido o meu objetivo e a minha política como servidor de quadro e como hoje um cargo de confiança de secretário da Fazenda. Tá? Então agora estamos à disposição, abertos para o diálogo com os senhores vereadores e com os nossos colegas e com o público em geral.
Bom dia a todos. Obrigado, secretário. Passo ao presidente. Só um momentinho, então, dando seguimento, quero passar a palavra à nossa secretária de Planejamento, Nara. Saúdo a mesa e, saudando a mesa, saúdo todos os senhores vereadores. Saúdo a todos os presentes, aos meus colegas do planejamento, o meu secretário adjunto, a funcionária do Departamento de Controle Orçamentário e responsável por todo esse trabalho, a contadora Loren, também responsável pelo trabalho da LDO, junto à Secretaria de Planejamento, o controle interno representado pelo Marcos e os demais presentes. Hoje estamos aqui numa missão muito importante, que é a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a que estabelece todas as prioridades, todas as diretrizes e as metas para a elaboração do nosso orçamento de 2021, em último ano de mandato. A Secretaria de Planejamento tem um setor bastante qualificado. Esse setor é composto de uma contadora e de gestores públicos, 3 gestores públicos, e que eles são responsáveis pela elaboração das peças orçamentárias. No primeiro ano de gestão, que ocorrerá em 2021, estaremos trabalhando o PPA, que é uma das principais peças que vão direcionar os investimentos que o município vai fazer para os 4 próximos anos de trabalho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela faz uma ponte entre o PPA e o orçamento, fazendo com que todos os dados de receita e de despesa sejam levantados para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Eu agradeço a colaboração das colegas. É um setor que trabalha muito dentro da prefeitura e que nós precisamos. Eu estou lá há 5 meses. É uma secretaria muito difícil de trabalhar. Essa secretaria, ela compõe praticamente o desenvolvimento de todo o município. E como funcionária, que sou do quadro funcional há 39 anos, eu tenho encontrado algumas dificuldades, e que é notório que a comunidade sabe na administração daquela secretaria, e que impera que uma nova gestão possa ter um olhar diferenciado para a Secretaria de Planejamento, fazendo com que os serviços que lá nós prestamos sejam regulados por uma nova estrutura administrativa. Eu tenho uma estrutura já preparada para encaminhar para os senhores e gostaria muito de poder fazer isso. Estarei, pós-eleição, trabalhando com quem ganhar essa eleição, para que a gente possa fazer essas mudanças necessárias. Mas hoje nós estamos aqui com o intuito de apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estamos com os nossos técnicos. Eu gostaria de pedir permissão, presidente, para convidar a Loren, que é a nossa contadora, para passar para a mesa aqui também, porque também faz parte junto com a Celina. E podemos dar início, estamos à disposição dos senhores e de um bom trabalho para todos nós. Lore, seja bem-vinda, então, pode passar à mesa. Vou passar, então, ao nosso relator, antes que ele vai ler aqui um documento aqui que chegou até ele da comissão. Fica à disposição, vereador Evandro, nosso relator da comissão. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Bom dia, secretário. Lore, todos colegas vereadores, público presente. Nós recebemos um ofício do Conselho Municipal de Assistência Social. E eu tenho que ler para os senhores. Senhores vereadores, o Conselho Municipal de Assistência Social vem por esse presente expor
graves constatações que foram identificadas no presente LDO e LOAS para o ano 2021, que poderão ser de grande prejuízo para a população em condição de vulnerabilidade social. Inicialmente, cabe salientar que a própria Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão teve uma diminuição no orçamento para gasto de manutenção no valor de R$ 294.435, que por si só poderá inviabilizar o trabalho da referida secretaria para o ano 2021. Porém, o que mais preocupa e traz a presença de Vossas Excelências é a redução de R$ 60 mil de 60 mil reais para 15 mil reais, o valor destinado para realizar termo de fomento a entidades socioassistenciais para o serviço de convivência e fortalecimento do vínculo. Ocorre, senhores, que a nossa cidade conta com 12 organizações de sociedade civil que praticam. E assim sendo, se todas forem habilitadas, caberá a cada uma o direito de realizar um projeto de R$ 1.250 anual, valor ínfimo, e que em nada contribui para o desenvolvimento do trabalho dessas entidades, que são de via importância para a lacuna que o poder deixa na área de assistência social. Cabe mais salientar que desde o ano de 2018 não há conveniamento das entidades com a Prefeitura Municipal, o que tem acarretado sérios prejuízos nos atendimentos às classes menos privilegiadas. Isso posto, vimos requerer a Vossa Senhoria, como legítimo representante do povo, que interfiram no sentido de rever os referidos valores e não aprovem a drástica redução ante o risco do dano irreparável à nossa população, sendo que tínhamos, no momento, cordiais saudações, Jaqueline de Menezes Veloso, presidente em exercício do Conselho Municipal de Assistência Social. Era isso, senhores, recebemos aqui, está anexo a LDO. Era isso, senhor presidente. Quero, antes de nós, então, ir para a apresentação, quero saudar aqui o vereador Henrique Silveira, presente na audiência e também membro da Comissão de Finanças. Saudar aqui a presença do nosso presidente da Casa, Romário Paz, e o vereador Navarro, que estão presentes também na nossa audiência pública. Vamos, então, passo aí, Nara, para as coordenadas das apresentações, depois tiramos as dúvidas com os vereadores e cedemos a palavra também ao público. Explanação e a gente debate com relação aos assuntos. Eu me inscrevo para uma pergunta, senhor presidente. Vamos iniciando, então, vamos iniciando com os vereadores. O vereador Aquiles Pires já está inscrito. Isso, as perguntas. Algumas. Tá, já temos uma da assistência social aqui que vai ser respondida. Então, vamos fazer o seguinte. O vereador Aquiles está se inscrevendo e depois o vereador Evandro, e aí passamos então para o pessoal responder. Depois fazemos outra, pois os vereadores, mais um ou dois vereadores falam e aí vamos tirando as dúvidas em relação às perguntas. Vereador Aquiles. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, bom dia aos servidores da Prefeitura Municipal, aos profissionais que se encontram aqui nessa audiência. Saudar o presidente, e a mobilização para que todos os vereadores estivessem aqui presentes para debater esse assunto que é extremamente importante. E eu vou iniciar, por isso que eu pedi já para iniciar falando justamente na drástica redução dos valores da assistência social. Eu recebi também vários pedidos de servidores da pasta, de entidades que ali tem como amparo, né, esses recursos da assistência social, e eu estava vendo aqui os recursos, a redução é de 50% em média para
essa pasta, que eu julgo ser uma pasta muito importante. E eu não sei se na elaboração, qual é a justificativa dessa redução desses valores, né? Porque nós estamos pensando em propor emenda para elevar esses valores de novo. Nós achamos que é uma pasta muito importante, né? Mas antes de propor a emenda para elevar o valor, nós gostaríamos de saber, né, os motivos da redução, né, até para a gente não emendar sem ter, pelo menos, a explicação, né, e para não tirar recurso de outra pasta, para repassar para a entidade, e se é viável que o próprio executivo reveja esse recurso e contemple o valor que os profissionais da área entendem adequado, que estão expostos, inclusive, no ofício que o vereador Evandro leu. Era isso, presidente. Vereador Evandro, e aí depois voltamos então. Os demais vereadores podem se inscrever. Não, a minha pergunta era bem o porquê, embora a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de pandemia, é uma crise mundial, então esse entendimento a gente tem que ter, eu tenho, mas tem certas rúbricas, certas coisas que chamam muita atenção, e eu vou dar um exemplo aqui. O fomento à agroindústria, por exemplo, nós temos 73 agroindústrias, se não me engano, aqui, e o fomento à agroindústria nós temos hoje R$20. Então, me preocupa muito isso. A infraestrutura também, nós temos 800 mil, e a gente sabe que isso não é nada. Cultura, esporte e lazer, R$50, são rúbricas abertas ali. Então, me preocupa principalmente o fomento à agroindústria. Quando nós falamos em R$20, eu digo, é para estar aberta, mas sabe que nós vamos defender, nós vamos depender do legislativo para alguma coisa ser acrescentada ali, e também me preocupa. Então, por isso a pergunta. E a outra pergunta seria, para nós darmos um entendimento, o porquê da redução tão drástica na assistência social. Era isso, senhor presidente. Então, vamos já abrindo para as respostas. É contigo, Celina. Bom dia a todos os presentes. Não sei se dá para escutar. Tá dando. Mas é o Paulinho. Bom dia a todos os presentes. Chega mais perto, eu acho, um pouquinho mais próxima do microfone. Bom dia a todos. Em relação à redução drástica, se vocês analisaram todas as secretarias, todas elas tiveram motivo pelo qual nós não temos receita. Nós temos que ficar, as secretarias têm que ficar dentro do limite de uma receita prevista. As necessidades são inúmeras. Tanto Secretaria de Saúde, que também o Conselho já explanou que não atende todas as necessidades. A Educação também já explanou que não vai poder atender todas as necessidades. As necessidades, a gente sabe que as demandas são infindáveis, mas a receita tem um limite. Nós fizemos, o nosso departamento, e junto com as secretarias, uma repartição praticamente só para despesas de custeio. Como tem o acréscimo de despesa de pessoal, a gente tem que reduzir de alguma outra rubrica, entendeu? Despesa de pessoal é obrigatório. Tem outras despesas que também. Se vocês notaram, os nossos encargos, eles aumentaram em 10 milhões, todos pela questão da dívida fundada. Nós temos acréscimo de despesa de pessoal. Nós temos o acréscimo de despesas continuadas, que são contratos que são renovados a cada ano, tipo coleta de lixo, iluminação pública, enfim. As despesas aumentam a cada ano e a receita não acompanha. Se a despesa aumenta 15, 20 milhões, a receita não acompanha. Se vocês têm acompanhado todos os anos a evolução da receita, é 3, 5, 8 milhões, no máximo. Entendeu? Então, não tem como cobrir todas as necessidades que todas as secretarias gostariam. A gente gostaria que fosse
que viesse todas as necessidades e a gente pudesse colocar lá. Só que a receita tem o seu limite, e as despesas têm que ficar nesse limite. Outra questão, todas as rubricas tiveram que ser reduzidas, porque nós tivemos que deixar 2.642.000 para as emendas impositivas. Ou seja, nós tivemos que reduzir para fazer esse contingenciamento, essas rubricas que vão ficar à disposição dos senhores vereadores, que poderão atender esses apelos, tanto da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Agricultura. Vocês têm em mãos 1.326.000 para colocar em outras secretarias. Ou seja, são 2.642.000 que nós tivemos que reduzir das secretarias. Ou seja, numa receita que não tem um aumento exponencial, como tem as despesas, não tem como atender todas as necessidades. E vocês, analisando, vocês vão prestar atenção. Todo o que teve de acréscimo em certas rubricas foi que nos proporcionou essas reduções em outras de manutenção. Infelizmente, vai ter que haver uma gestão. A administração que vier no ano que vem e nos outros, vai ter que sentar muito bem e procurar estratégias de gestão em seus gastos de manutenção, porque nós temos assim, investimento quase que praticamente nada, né? A nossa despesa de custeio aumenta exponencialmente, então é muito difícil a gente conseguir contemplar todas as necessidades de todas as secretarias. Pode seguir, Celina, que na verdade tem essa questão então da assistência social, daí tem o fomento à agroindústria e infraestrutura e alguma depois vamos seguir. Tu teria mais alguma questão, vereador? Mas assim ainda não foi respondida as outras duas perguntas, que é agroindústria e infraestrutura. Por isso, a agricultura, isso também junto. A agricultura só trabalha com recurso livre. A Secretaria de Obras e Infraestrutura ainda tem 2 recursos vinculados. São o CID é pouca coisa e os royalties. Ainda tem alguma recurso que vem do governo federal, mas a agricultura é somente recurso livre. Então fica bem difícil assim ao contemplar todos esses programas. Vereador Evandro, tinha mais alguma coisa, hein? A reserva de contingência também está no limite, né, Celina? Ela está... Nós tivemos que reduzir pela questão das emendas também. Pois é, isso e pela questão do crescimento exponencial da despesa. É preciso fazer gestão de gastos. É preciso, assim, é a primeira coisa que tem que ser. Os gastos com custeio da máquina pública está muito alto. Então, pouco vai sobrar para políticas públicas fora desse. Não, eu observei, né, que a reserva de contingência está dentro do limite, por isso a pergunta. Ela não. Por isso a pergunta, eu observei que ela está no seu limite, né? Não porque tem... assim, aí fica à disposição dos vereadores, né? A questão de 2.642.000 para ser bem pensado. As emendas impositivas. Sim, 1.326.000 para a saúde, né, que tem que ser uma coisa bem planejada e bem pensada, bem analisada dentro da LDO, para os senhores poderem contemplar o que realmente é necessário, né? Tem que haver uma análise bem concisa nesse sentido. Vereador Aquiles, respondido? Demais vereadores têm pergunta, está à disposição. Vereador Henrique Silveira. Presidente. Eu fiz 2 pedidos de informação, né, ao Executivo Municipal. Quanto tinha se pago em todo aquele imbróglio que tinha dado da contratação do OCIP, que falava em 16 milhões, 17 milhões, e eu recebi uma informação de pagamento efetuado 14.200.000 aproximadamente. E fiz um pedido de informação a respeito do concurso público. Agora eu vejo que a Celina me disse que nós vamos ter um aumento em 10 milhões de encargos. No pedido de informação que me foi respondido, só para 2021, a folha de pagamento
da Secretaria de Educação ia para 21 milhões e meio. Em 2022, andava em torno de 23, ia lá para 24 e alguma coisa em 2023. Isso aí está tudo previsto já nessa LDO. Nós não corremos o risco de já nesse primeiro ano de 2021 já ficar com os nossos servidores em atraso de salário, já que a nossa arrecadação a cada dia diminui, a nossa despesa aumenta, né? E sendo que tem ordem judicial para concurso público elevar praticamente, falavam que se gastava em 2016 8, 9 milhões, nós estamos passando em 3 anos para 21 milhões e meio. Um município que não arrecada, um município pobre, que cada vez os repasses diminuem, que as receitas próprias nossas são praticamente zero. Né? Como é que vai ficar o município com esse concurso público a partir de 2021? Seu Henrique, é assim, ó, a Lei Complementar 173, ela proíbe aumento de despesa. No entanto, tem 2 anexos aqui, ou seja, o Ministério Público diz que contratações devem ser transformadas em servidores. Né? Devem ser substituídos por servidores. Enfim, com a Lei Complementar 173, deverá ser substituídos no limite do valor que eram as contratações até... Sabe-se que não vai ser a mesma quantidade de professores que vão virar... Enfim, eles vão ter que ficar no limite, porque não pode ter aumento de despesa. Esse aumento vai ter que ser diluído nos próximos exercícios e, como eu digo, tem que se fazer gestão de gastos, principalmente gestão de pessoal. É primordial que o governo que vem aí pense muito bem nesse sentido, porque senão realmente vai faltar recurso para pagar os servidores. Mas no ano que vem não está previsto o aumento de despesa de pessoal, embora se tenha feito o impacto financeiro, que deu 21 milhões a mais, eles têm que ficarem no limite de transformar o valor de contratação no valor de servidores. Tem que ficar empatado. Já com o número de servidores, nós tínhamos falta de profissionais na rede municipal de ensino. Então, você está me dizendo que vai substituir nos valores, com certeza vai ter escola sem professora. É que tem muita ou vão fazer um concurso público para não chamar eles não vão poder chamar todos, vão poder chamar no limite do gasto que haveria em 2021. Porque subiu muito o gasto. Se tinha uma cidade inteira gritando por 14 milhões e 200, nós temos que deixar claro que esse concurso está elevando a folha de pagamento em quase 8 milhões de reais para um município que está falido. Isso tem que ficar claro, a comunidade tem que saber. Esse pessoal que defende concurso público, é muito fácil. Nós temos aqui poderes que devolvem dinheiro no final do ano. Nós somos diferentes, aqui sempre falta. Então essa é a pergunta. Fazer concurso público, depois o pessoal está na porta da prefeitura, porque a metade não vai ser chamado se for assim. É que são 2 estratégias a serem bem pensadas para os próximos anos. Uma, gestão de gastos, e outra, tu fazer estratégias para aumentar a receita que ela está estancada. São 2 estratégias que sempre têm que serem bem pensadas para o outro ano. Nós estamos falando aqui de economia de 60 mil para assistência social, 100 mil para assistência social, e nós estamos aumentando a educação em 8, 9 milhões. Nós não estamos falando em troco aqui. Nós estamos falando em 7, 8, 9 milhões. Sim, você tem que fechar 5, 6 secretarias para poder cobrir. Entendeu? É que no discurso, às vezes, é fácil. Sim, é fácil tu dizer que vem aqui e não dá, e não dá, e não dá. Mas receita tem limite. Receita é receita, eu quero ver. Receita tem limite. Nós estamos no meio da pandemia, a adimplência é maior, está o secretário da Fazenda aqui, que pode nós passar os números. 2021 para nós vai ser pior que 2020. E nós estamos aumentando os nossos gastos. Isso é inevitável.
Isto, vereador Henrique, eu quero saudar aqui a presença do Levi. Seja bem-vindo, Levi. Ele sabe, né? Sua presença, do Reinaldo. Seja bem-vindo a esta audiência. Vereador Carlos Nilo, contigo a palavra. Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentar os nossos secretários. Bom dia, né, aos senhores e à senhora, aos nossos servidores, os colegas, pessoas que nos assistem. Eu acho que a discussão que o Silveira levantou é de extrema importância, e eu gostaria de continuar um pouco nela, baseado em quê? Tu vê, nós temos mais de 500 municípios aqui no nosso estado. Nós somos o 35º em arrecadação. Número 35. Não estamos lá no fim. É pouco, e aí é que entra a questão que a nossa contadora falou da questão da gestão, né? Quando o secretário da Fazenda esteve aqui semana retrasada, a gente discutiu esse assunto, e eu acho bom a gente continuar um pouco nessa discussão, porque essa questão da gestão, eu dei o exemplo aqui do município de Uruguaiana, que é o município com maior número de habitantes, em torno de 130 mil habitantes, e tem uma folha de pagamento menor que a da Prefeitura de Santana do Livramento. E aí a gente começa a pensar, né, principalmente na questão que Silveira levantou da educação, né? Nós tínhamos escolas aí com umas salas com 10 alunos, salas com 16 alunos, e eu acho que isso precisa ser repensado. Precisa ser repensado para que a gente enxugue essa máquina, né, e consiga usar a verba que a gente tem, otimizar essa verba para atender a todos. Às vezes vale a pena eu pagar uma van para buscar eles e trazer para a sala de aula, do que colocar um professor ou construir uma escola lá naquela localidade. Eu acho que isso precisa ser repensado. Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. A segunda questão é, quando foi elaborado, né, a nossa LDO, e como tu colocaste, essa redução em todas as pastas que foi necessária pela nossa arrecadação, no momento da realização dela, houve isto aqui, um foco? Não, este ano nós vamos focar nisso e nós vamos fazer bem feito. Ou não, nós vamos espalhar tudo e vamos fazer mais ou menos tudo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, as emendas que o Evandro colocou ali. Nós tínhamos, neste ano de 2020, no mês de janeiro, foi o fevereiro que tu estivesse aqui conosco conversando, não me lembro quem foi o mês, foi no início do ano, né, que a gente conversou e debateu as emendas impositivas. A gente abriu mão por a questão da falta de planejamento, e entre os vereadores aqui, houve juntamente contigo, houve o acordo de abrir mão, né, e um direcionamento disso. Nós gostaríamos de saber se esse direcionamento foi para a saúde, como foi conversado conosco, ou simplesmente ela ficou nas contas que estavam e não foi mexido. Porque, só para concluir, por que eu te faço essa pergunta? Nós fomos cobrados aqui, não sei se os colegas lembram do que eu estou dizendo, nós fomos muito cobrados aqui, inclusive, né, a prefeita, quando estava no início do ano, disse que nós tínhamos aberto mão, mas aquilo ali não era só uma previsão e que não ia fazer diferença lá na saúde. E nós debatemos isso com ela, porque eu digo, não, se nós abrimos mão e nós pedimos um direcionamento, nós gostaríamos que houvesse. E até hoje nós não tivemos um retorno disso. E é por isso que eu estou levantando essa questão, porque a gente não teve um retorno como foi que aconteceu no final, né? E aí eu gostaria de saber se tu soubesse a resposta para que a gente possa, né, dar uma resposta para a comunidade que nos cobra. Em relação à questão das emendas que os vereadores abriram mão, sim, ela foi redirecionada todo o valor para a Secretaria de Saúde. Ok? Então, quanto à aplicação desse recurso, né, a própria Secretaria da Saúde tem condições de dizer para vocês aonde que ela está executando, mas, a princípio, eram nas equipes que estavam trabalhando diretamente no Covid. Ok? E quanto ao primeiro questionamento, se todas as secretarias, porque assim, são vários secretários. Entendeu? Então, cada secretário quer, pelo menos, o mínimo para fazer
praticamente. Então, não houve assim, uma determinação de que esses aqui ficariam, porque se vocês olharem praticamente as secretarias, as outras que não são Secretaria da Saúde e Educação, ficaram somente com suas manutenções, né? Enfim, pagamento da despesa de custeio. Pouquíssimo ficou para uma política pública. Então, não houve muita escolha, entendeu? Porque não tem excedente de receita para poder cobrir todas as políticas públicas. Então, cada secretário também não vai querer ficar de fora, entendeu? Não tinha, o quinhão não era muito, e então ficou dividido dessa forma, né? Presidente. Presidente, a gente olhou os valores que estão dispostos ali. Esses valores, eles na LOA serão os mesmos ou vão sofrer mutação? Como diz a LDO, tem um artigo que diz que são valores indicativos. Até a LOA, eles podem ajustar alguma secretaria em uma ou outra coisa, mas praticamente vai ficar dentro daquele limite. Porque já enviamos para vocês, né, o valor da receita corrente líquida, agora há pouco, e a receita. Então, não vai haver nenhuma modificação substancial. Algum valor ou outro que eles poderão modificar, mas todos eles vão ficar dentro daquele limite que está aqui. Eu perguntei isso para a senhora porque houve uma discussão aqui na questão das emendas. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Tem vereador, né? Os vereadores ficaram sensibilizados com o ofício do Conselho de Assistência Social. O momento de fazer a emenda é na LOA e não na LDO, né? Porque a LDO ela conta, mas dizia a conta está ali, está aberta, né? O valor mesmo a ser utilizado é lá na LOA, né? Então, caso haja uma emenda, ela deve ser na LOA e não nesse momento. Porque são emendas impositivas no orçamento, não na LDO. A LDO vai direcionar a aplicabilidade das suas emendas impositivas. Olha, é aqui e aqui, né? E lá na LOA vai estar as açõezinhas abertas para vocês indicarem aonde a gente vai realocar os valores, que já estão definidos aqui, já coloquei separado, que é para não haver de onde tira, né? Já que é um direito de vocês, já deixei separado a rubrica, por toda aquela questão de não saber de onde reduzir, tivemos que reduzir das secretarias para deixar à disposição dos vereadores. Por isso que elas têm que serem bem pensadas, olhar todas as secretarias, essas demandas que estão surgindo, né? Os próprios vereadores poderão contemplá-las na lei orçamentária. Isso. Está respondido, vereador? Mais algum vereador inscrito aí? Não, eu presidente. Tudo de novo, vamos lá, então. Eu queria só aqui, chegou aqui, através do vereador Henrique, Celina, que confirmou essa questão do custo financeiro aqui com os professores e servidores. Só mais uma vez, assim, para ficar bem claro. Porque tu nos confirmasse este gasto de 21 e 22, né, vereador Henrique? Isso, 23, que vai até 24 aqui. Chegou até nós aqui. E colocasse claro aí para a população qual vai ser essa diferença, porque, vamos dizer assim, nós temos um gasto em 2020 de um valor, mas a evolução desse custo, que o vereador Henrique já questionava, mas deixar mais claro para a população, em relação essa evolução do aumento, que ele é bem tem uma significação muito grande aqui em termos de valores. Gostaria que tu nos respondesse. Hoje está previsto na LDO 47 milhões e quase 48 milhões para a educação em despesas de pessoal, né, empenhado. Por exemplo, eles, se não ficarem dentro do limite que rege a Lei Complementar 173, que não pode haver aumento, é sempre o que eu digo, tem que ser feito gestão. Dentro de outras secretarias, por exemplo, tem contratação de pessoal durante todo o exercício. Tem secretarias que têm tido um elevado valor de contratação.
Então, vai ter que ser feita uma gestão, caso precise para a Secretaria de Educação, reduzir de outras despesas discricionárias ou até mesmo de pessoal de outras secretarias para fazer essa cobertura, caso necessite na Secretaria de Educação. Mas aumentar, não tem como aumentar nada de receita, porque não existe, entendeu? Então, vai ter que ser gestão. Se precisar para a Secretaria de Educação, você faz, porque o orçamento não é engessado. Durante a execução, ele sofre alterações. Então, é necessário que os gestores sentem e procurem estratégias para que se faça isso da melhor forma. Né? Não, nós falamos muito em gestão, Celina, e eu te dou razão. Só que nós não estamos falando de uma gestão de pouca coisa, nós estamos falando... Por isso mesmo, no olha a valor muito alto. importância da gestão. E aí tu está me dizendo a gestão que tu está sugerindo é desistir um santo e vestir o outro. Mas é o Porque que nós tu diz, temos. é o que nós temos. Né, então, alguém vai, em alguma ponta vai ter o grito. Sim, e que solução o senhor pode dar, por exemplo? Entendeu? Que solução o senhor pode dar, nos trazer, por exemplo, para nós? Então, fazer gestão assim, tirar de um lugar e colocar no outro, para mim isso não é gestão. O que o senhor sugere, por exemplo, então? A nossa última alternativa é aumentar a receita, mas como? Ninguém se pensa em fazer estratégias para aumentar a receita, visto que ela está assim, né? Não, mas então, estratégias para aumentar a receita tem o secretário. Né? Nós temos que ter o estacionamento rotativo, nós temos que ter arrecadatamento imobiliário, o IPTU progressivo, estratégias tem. Agora, o tipo de gestão que tu sugere, para mim, não é gestão. É tirar de um lado para colocar no outro. E não é pouca coisa, Celina, nós estamos falando em quantos milhões. Olha o impacto financeiro para 2021, 2022, 2023. Isso aí nos preocupa. Claro que sim, duas coisas que eu falei. Ou são duas estratégias que têm que ser concomitantes. A gestão de despesas e uma estratégia para aumentar a receita. Senão, não tem o que fazer. Sem aumentar a receita, não tem como cobrir todos os gastos. Poderá surgir até dos próprios vereadores, até da Câmara de Vereadores, alguma proposta para a gente conseguir incrementar a nossa receita. Que esse gasto com o concurso é um custo altíssimo e o município não vai ter como pagar isso aí. E se é para colocar, como dizem aqui, é substituição dos cargos de contratação temporária. Para isso que foi feito o concurso, é para substituir os que estão em contratação temporária. Nós vamos chegar num limite que bateu no teto do dinheiro aí, o que vai acontecer? Vai nos faltar gente para trabalhar. Se com todos esses cargos, já tinha que ter um remanejamento de professor, de funcionário. Né? Era a escola que faltava o pessoal de apoio, era um ronda, era um faxineiro, era um cozinheiro. Tu imagina se nós formos fazer esse concurso que vai sair, né? Tem ordem judicial para sair concurso. Né? Como vai ficar o município a partir de 2021 para arcar com essa despesa? Porque não é pouca coisa. Isso vai ter que ser pensado pelo novo gestor, né? Eu não posso ter respondido. Não, eu sei que tem que ser pensado pelo novo gestor, né? Mas o que me preocupa é o tamanho do aumento, o tamanho de onde é que nós vamos tirar esse dinheiro. Posso colaborar? Nós estamos com 4 meses para fazer gestão para começar em 2021. Vamos chamar esse pessoal quando? Não sei se eu queria assim, ó. Eu vou ceder agora a palavra para o Marcos, ali, do controle interno. Só para... E para ajudar aí, Henrique, nesse debate. Eu acho que é importante a tua preocupação, é uma preocupação de todos nós aqui. Aí depois está o Evandro escrito, o vereador Aquiles e também o secretário, para nós colocar o segmento. Fala, Marcos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, colegas, público em geral. Essa questão é uma questão que preocupa a todos, né? E o que não foi levantado, e só para título de colaboração, existem duas situações. O CISPREM vai mudar, que é a parte patronal, hoje é o grande problema, né? Que nós todos sabemos que é muito alta aquela contribuição especial. Então, o que foi feito nesse exercício? Foi feito pelo CISPREM um estudo, contratou profissionais, e é para apresentar uma proposta, né, para diminuir isso. Isso já está pronto, só não sei o porquê que ainda não veio para o Legislativo, não foi discutido lá com os servidores, com o Conselho. Já está, exatamente, é isso que eu estou falando. Esses cálculos que estão aí, provavelmente vão ser reduzidos.
Essa é uma situação. Tá? Estou, inclusive, questionando a diretora do CISPREM, né, por que já não tramitou isso, porque tem que ser apresentado para o conselho, tem que ser discutido com os servidores, vai ter uma mudança grande, né, segundo. O nosso modelo atual do CISPREM já se esgotou, né, já não tem mais solução para ele, e existe essas alternativas que vai diminuir esse custo para o patrão, para a empresa, executivo, né, e DAI, CISPREM todos. Esse é um ponto. Então, teríamos que ver, né, com a diretora do CISPREM, o porquê dessa demora para vir isso à discussão, né? Isso aí já tinha que estar sendo discutido ontem, né, na minha opinião. A outra parte, esse é o ponto principal, mas a outra parte é das escolas, né? Também existe lá no Executivo, com a secretária Rose, de Educação, desde que ela começou lá, vinha trabalhando no início, depois houve a mudança de prefeito, ela retornou, e acredito que esse trabalho também já deve estar concluído, que é esse levantamento, remanejamento, de agrupar alunos em escola para diminuir custos, né? Então, outra coisa, não sei por que ainda não foi colocado em prática. Nós temos que as ações têm que ser para ontem, não podemos esperar mais, porque 2021, como bem disse o vereador Silveira, vai ser pior que este ano, em termos. Nós temos que estar preparados para isso. Não vai ter receita para tudo. Tá? Então, eu sou pela experiência que eu tenho do Executivo, acho que, voltando ao tema da assistência social ali, eu usaria plenamente as entidades sociais. Elas têm condições de nos dar respostas à altura que o Executivo é muito lento para fazer isso. Eu usaria, né, não sou o gestor, mas pelo conhecimento que eu tenho, usaria as entidades sociais ao máximo que eu pudesse. Entende? Elas nos dão respostas positivas em curto prazo. Então, essa é a minha opinião dessa intervenção que eu fiz. Itacira, eu queria fazer o seguinte encaminhamento. Eu tenho aqui uma relação de pessoas escrita e depois eu queria pedir permissão para os vereadores para nós abrir também ao público. Vereador Henrique, só para concluir... Só para seguir nessa mesma linha do Marco, né, a ideia é boa, Marco. Só que traz aqui e agrupar a escola rural como queriam fazer. Vem o Itacílio olhando aqui, nós matam. Vem o povo de fora, né? Tu sabe quanto em linhas de ônibus nós gastamos para transportar um aluno por mês? Tem aluno, Itacílio, que nos custa R$ 2.500 por mês, só para transporte. R$ 2.500 por mês. Se nós botássemos mesmo aluno aqui numa escola particular e pagasse um restaurante para ele almoçar, o custo cairia por metade. Vereador, eu entendo isso, mas essa discussão tem que ser feita entre os senhores aqui. Não, né? Eu estou te tem colocando o tamanho do problema, Marco. Eu conheço o problema, de perto, muito de perto. Então, fazer gestão às vezes não é tão fácil como você pensa e como você quer. Colocar no papel e as ideias são ótimas, mas às vezes não funciona como poderia funcionar. Eu queria, então, dando seguimento aqui, eu vou passar... Vereador Evandro. Primeiro, Celina, então quer dizer que as emendas impositivas, os valores das emendas impositivas realmente existiu. Eles existiram e foram usados, porque foi dito na imprensa, foi dito aqui pela nossa vice-prefeita, que esse valor não existia. Que esse valor não existia e que nós estávamos fazendo politicagem em cima disso. Não, porque foi um ano assim, bem complicado. Então, eu me preocupo agora quando tu diz que o valor foi... Não me preocupa, eu fico feliz. Então, quer dizer que os valores existiram, os valores foram usados. Isso para nós, vereadores, é muito bom, porque nós abrimos mão de um monte de coisa para tentar ajudar a saúde. A gente sabe a pandemia que está vivendo, então todos nós, os 17 vereadores, abriram mão para a saúde. Então, eu fico feliz em que nós não estávamos fazendo politicagem, realmente a gente estava fazendo para um bem maior que a população. Eu tenho aqui a gestão
da manutenção do CISPREI, a previsão de 58.945.022 centavos. É essa a previsão? Do CISPREM? É isso. De receita? Isso. Sim, é o que está ali. Tá. Então, é um valor, né, vereador? Mas só quase todo vai para pagamento de pensões, né? Sim. E é um recurso intra-orçamentário, né? Ele já vai direto para o CISPREM. Sim, sim. Vereador Darcy, eu vou passar os outros. 75.421.000. 75? Eu acho que... Aonde que está? No de receitas. De manutenção. É 2 recursos, um de receita e outro manutenção, mas está explicado. Vereador, outra coisa aqui que eu acho que nós não chegamos ao final. Quando o vereador Henrique fala e tu chegou a colocar, nós temos aqui um custo um custo financeiro de servidores de 4.447, é uma previsão para 2021. Quando nós acrescentarmos a educação nisso, nós vamos para 21 milhões. E eu acho que essa é uma preocupação, porque, na realidade, aumenta quase 17 milhões, somente com a educação. Nós de 4 passamos para 21, nós de 4 passamos de 5 no final de 2023, de 5 milhões e 135. Com os servidores, nós vamos para 24 milhões. Entendeu? É um aumento elevado. É um aumento de 21 milhões, nós vamos chegar a 24 no exercício de 2023. E realmente é um valor... Claro que nós temos que aí ter inflação prevista. É que só a correção de inflação é 8%, né? 7,94, 7,8. Tem a previsão de 3,1 em 2021, 2022, 3,5, 2023. 13,5. 13,5. Então, realmente, vereador Tassira, é uma diferença monstruosa nesse sentido. Vereador Aquiles. Senhor presidente, eu vi que o assunto desdobrou um pouco, eu acho, para o lado dos servidores que realizaram o planejamento e o desdobramento das contas, né? Na verdade, o executivo, eu atribuo a responsabilidade do aumento da receita do município à gestão, e não quem elabora o orçamento. Nós estamos botando a culpa para os servidores que elaboraram. E, geralmente, se fazia isso com base no anterior, né? É assim que vem mais ou menos a prática. Isso, é essa prática. O que se constata aqui é que não se diminuiu gastos e não se aumentou a receita. Esse é o calcanhar de Aquiles do nosso município e das contas públicas do nosso município. Não adianta nós ficar dizendo, tira daqui, bota ali, se botar aqui vai dar errado, vai tirar. A política que precisa ser feita é de aumentar a receita e diminuir gastos. E isso se faz também, eu acho que o vereador Henrique colocou muito bem, dos servidores públicos, que é uma ordem judicial, tem que fazer o concurso, vereador, mas ali tu vai estar compensando, né, os contratos com os servidores de carreira, que eu acho, se aumenta 20% em função dos encargos, né, talvez o concurso aumenta, eleva um pouquinho mais o gasto, mas tu compensa com a arrecadação ao CISPREM, né, também, porque esse vai contribuir para o CISPREM. Então, compensa o servidor público dos contratos, tu consegue equilibrar. O 20% a mais tu arrecada para o CISPREM, então tu tira e coloca ali. Eu acho que esse não, o problema central nosso é a necessidade de não se fazer com base no anterior e se aumentar a arrecadação. Esse é o desafio para o gestor, esse é o desafio para o próximo gestor, esse é o desafio que está na mesa para nós. É óbvio, se tem orçamento, o pessoal que vai ter que fazer com base naquilo, e geralmente você faz com base no anterior, porque não tem aumento de receita. Nós precisamos aumentar a receita, que é uma discussão muito ampla e é um desafio para as próximas gestões, vereador Henrique e colegas vereadores. Esse é o desafio. Sim, esse é o desafio, aumentar a receita e diminuir o gasto, para te sobrar dinheiro para investir, e aí tu consegue elevar para
a assistência social, para a educação, é isso. Ou outra alternativa é as parcerias com algumas entidades públicas e privadas, em termos de parceria, como você elencou aqui na questão da assistência social. Então, não adianta nós ficar pressionando os servidores aqui pelo que está no documento. Nós precisamos aumentar para poder fazer um equilíbrio a maior na próxima gestão. Eu acho que é isso que eu queria colaborar com os servidores, para que não fique o peso não em cima de vocês, que realizaram a previsão, e sim de não termos, né, dos gestores dos últimos anos não terem elevado e compensado a receita e o equilíbrio financeiro das contas do município. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Eu vou, então, passar agora para o secretário, e após o secretário eu já vou abrir, com a permissão dos demais vereadores, vou abrir daí ao público, e aí depois seguimos aqui com os vereadores também para fazer suas perguntas e questionamentos. Sigmar, contigo. Tá bom, muito procedente o questionamento do vereador Henrique Silveira. Tá? Também as colocações do vereador Aquiles, tá? Que realmente visou e focou que nós, como servidores públicos, que fique bem claro, gente, né? Celina, Marcos, são servidores de quadro, né? Que são os servidores que estão na pasta onde é elaborada todas essas previsões. E as previsões, elas são feitas em base no arrecadado, em base no previsto de arrecadação, né? Agora, é muito claro, vereador Henrique Silveira, que nós precisamos, né, achar mecanismos, tá? E realmente nós já estamos trabalhando com isso, tá? Ontem mesmo, a fiscal de comércio, uma das nossas fiscais de comércio, chegou com o relatório das 80 bancas lá do camelódromo. Só para dar um exemplo. Chegou com o relatório também de todas as vanzinhas que estão instaladas na Praça Internacional, na Praça Argentina, né? Tá? E tudo isso, algumas estavam irregulares, já foram taxadas a multa, já foram emitidos os alvarás, e isso, se tu somar cada grãozinho desses, lá no final do mês vai dar um up na arrecadação, né? A gente está fazendo. Mas nós estamos entre a cruz e a espada, vereador. Secretário, nós temos que chegar no rico, o senhor está chegando só no pobre. Não, também, né? Também, eu estou só te dando exemplo, não estou te dizendo que a gente está atacando só eles, estou te dando exemplos, tá? Agora, olha só, nós estamos entre a cruz e a espada. Por quê? O limite prudencial é uma lei que tem que ser respeitada. Logo, nós temos a exigência de abertura de concurso público, não é? Então, nós estamos entre a cruz e a espada, porque nós sabemos que nós vamos onerar e aumentar o nosso limite prudencial, né, ao fazer isso. Então, estamos realmente, né, com a vela na mão, como diz, né? Tá? Agora, o que fazer nesse sentido, né? Nós temos essa obrigatoriedade de fazer o concurso. Tá? Ele já foi várias vezes apontado, né? E outros gestores também serão apontados, caso não fizerem. Então, para evitar novos apontamentos e novas sanções ao município, ao executivo, é necessário que o façam, né? Agora, é muito claro que isto vai aumentar o nosso limite prudencial caso nós nomearmos todos. Então, nós vamos ter que trabalhar dessa forma, com coerência, para que isso não venha a acontecer, tá? Agora, como falou o vereador Henrique Silveira, como falou o vereador Aquiles, nós precisamos trabalhar não apenas em aumentar a receita, né? Isto é óbvio que já está e não tem mais o que fazer, né? Muito mais o que fazer. Tem sim, digo. O aumento da receita passa pelo recadastramento de todo o município. Nosso cadastro, vereador Galo, vereador Nilo, ele é bastante precário. Reconhecemos isso e sabemos disso, tá? E isso eu estou falando aqui não como secretário da Fazenda apenas, mas como servidor que hoje está ali, né? Então, nós precisamos abrir um trabalho de recadastramento, ainda que isso nos custe, talvez a contratação de uma empresa terceira para fazer isso, porque hoje nós não temos departamento de pessoal para fazer isso, nós não temos recurso de pessoal para fazer isso, né?
mas o recadastramento tem que ser feito. Segundo, nós temos mais de 199 milhões na rua de inadimplência. Claro que desses 199 milhões, o cobrável talvez seja metade disso, né? Que já tem dívidas que são prescritas, né? E essas dívidas prescritas estão escritas ali, nos dando um falso orçamento. Então, nós ainda temos que trabalhar com um orçamento falso, porque tem dívidas ali que já passaram de 10 anos e com certeza, o contribuinte, quando for lá, ele vai lá pedir a prescrição e pagar o que deve, né? Então, fazendo esse recadastramento, fazendo isso aí, nós temos como chegar a uma dívida precisa do que realmente nós temos para cobrar, né? E nós podemos, então, angariar um aumento na nossa receita fazendo o recadastramento. Só que, para isso, é necessário pessoal. Aonde também estamos sem pessoal? Né? Na fiscalização tributária. A nossa fiscalização tributária, gente, ela está debilitada mesmo. O vereador Monteiro esteve já visitando a Fazenda, né, cumprindo com a sua atribuição de legislador, esteve lá conversando, passei os números para o vereador, e realmente, né, vereador, se nós fizermos uma fiscalização tributária, aí como diz o Henrique Silveira, em cima dos grandes, com certeza nós também vamos estar melhorando a nossa receita. Mas para isso, caímos de novo na cruz e a espada. Falta de pessoal, necessidade de concurso, e aí entra o limite prudencial de novo. Tá? Então, realmente, precisamos achar um mecanismo para poder resolver esse problema. Né? Contratação de terceiros, não sei se é o melhor caminho, né? Tá? Se incidiria na nossa despesa de pessoal e ainda entraria no nosso recurso limite prudencial. Tá? Então, teria que estudar realmente, é um estudo que tem que ser feito. Tá? Agora, para reduzir a despesa, eu tenho sim uma sugestão, a revisão de todo e qualquer contrato que a prefeitura tenha. Exemplo disso, né? Os aluguéis, as impressoras. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora. A prefeitura tinha 60 impressoras contratadas, né? 60 impressoras contratadas. Ao refazer o nosso novo processo de contratação, nós conseguimos reduzir para 40 impressoras no total, né? Então, isso também reduziu. Estudar o contrato com o lixo, né? Reestudar o nosso contrato com o lixo, né? Reestudar a potência contratada de cada instalação que nós temos com a RGE. Nós podemos baixar a potência contratada com a RGE e baixar também as despesas da RGE. Podemos sim, né? Tá? Revisar o contrato de prestação de serviço e tecnologia, que seria o contrato da informática, também. Então, em todos os contratos, a gente pode pedir, né, uma supressão de valores ou de itens que possam vir a economizar para nós também. Então, fica a minha sugestão também neste sentido, né? Não apenas de mecanismos para aumentar a arrecadação, mas também de mecanismos para reduzir a despesa, tá? Porque, de fato, estamos entre a cruz e a espada e algo precisa ser feito. Tá? Como eu falei, a gente tem conseguido estancar a dívida, não deixar a dívida crescer. Tá? Meus colegas que estão aqui, alguns vereadores que têm me acompanhado o trabalho lá na Fazenda, eu tenho sido claro e transparente para eles. Tenho passado a informação fidedigna para eles e, realmente, devemos isso? Devemos. O que está fazendo? Não estamos deixando a dívida aumentar, estamos né, reduzindo as dívidas aleatoriamente conforme a disponibilidade financeira. E não estamos deixando fazer mais dívidas. Então, eu acho que, da minha parte, que eu poderia colaborar, era essa daí. Né? Ampliar a fiscalização, né, tanto no comércio, quanto nas obras, quanto na tributação dos grandes. Tenho feito um trabalho muito bom com o Aldemir,
né? O Aldemir do ITR tem feito um bom trabalho, tem ido para a área rural, o vereador Galo, né? E temos feito de novo toda a medição de terras, tudo coisa e tal, tem dado algumas diferenças que estão retornando, mas só terão reflexo talvez lá em 2022, não é? Tá? O trabalho que nós estamos fazendo agora, mas alguma coisa a gente já está fazendo em relação a isso. Tá? Mas precisamos sim, precisamos criar os mecanismos, né, para aumentar nossa receita e conseguir baixar nossa despesa para baixo. É isso aí, presidente. Eu agora, então, vou atender, que eu tinha acordado com os vereadores após a fala do secretário, atender as inscrições ao público. Ajuda ali. Vamos então aqui, nós temos presente aqui a Comissão de Enfrentamento da Violência, Vidência e Gênero. Eu quero aqui também fazer um agradecimento especial, antes de passar a palavra à professora Cassiane, que nos traz aqui um livro aqui que fala também nessa questão da fronteira. Nós temos aqui da violência contra as mulheres, e nós fomos agraciados, eu estou vendo aqui que fui agraciado eu e a vereadora Maria Helena, a vereadora Márcia. Obrigado, Cassiane. Vereador Aquiles, que foi agraciado. E dizer que aqui nesta casa aqui também temos uma frente parlamentar dos homens pelo fim da violência da mulher, a qual eu presido. Obrigado. Vamos, aqui chegou as inscrições, só queria ver com vocês aqui, tem duas que gostariam de fazer meio em conjunto. Pode então, a Ângela, é isso, ó, e a Gisele queriam fazer em conjunto. Pode... Se vocês querem usar este microfone aqui da tribuna... Alô. Hein, não, Paulinho? Acho que aqui até ficaria mais... Alô. Não, aqui. Tá. Aqui. Então tá, vamos lá. Tá ligado? Alô. Tá ligado aí? Tá ligado. Só coloca para nós o nome, que daí fica mais... Sim. Um bom dia a todos, então. Eu sou a Ângela Nunes, do Lar da Infância Daniel Albornoz. Estou com a Gisele Rodrigues, que é a nossa assistente social. Então, o que nós queríamos colocar é assim, o Lar da Infância, né, é uma entidade privada, mas que tem um convênio com a Prefeitura, porque, na verdade, nós prestamos serviço para a Prefeitura Municipal. Nós estamos hoje com 16 crianças acolhidas, de 0 a 18 anos. Hoje nós estamos com uma bebezinha de 2 meses até uma adolescente de 14 anos, idades variadas. No ano passado foi feito um convênio com a Prefeitura, um termo de colaboração de 144 mil, 12 mil por mês. Esse valor não cobre a nossa folha de pagamento. A nossa folha de pagamento está em torno de 22 mil. Por quê? Nós temos que ter 2 educadoras por turno, né, para ficar com as crianças. Então, 2 educadoras no dia, 2 educadoras na noite. Nós temos 8 funcionárias. Além disso, uma cozinheira e uma servente, que fazem 4 horas, porque, né, até para reduzir os gastos. O ideal seria, né, mais 6 horas ou 8, mas nós estamos, né, levando com 4 horas, e as educadoras ajudam, né, também na limpeza, na alimentação das crianças. E este ano, devido à pandemia, nós tivemos que contratar uma pessoa que está com as crianças da escola, que estão sendo atendidas lá dentro do lar. Então, a redução, né, devido à redução da assistência social, nós ficamos com um valor de 96 mil, né, que seria 8 mil mensal. E esse valor não é suficiente. Nós temos que ter mais valores. A nossa questão lá é financeira, né? Valores em espécie, porque as doações são sempre, né? Nós recebemos alimentação, material de higiene, limpeza, roupas, enfim. Mas o valor para a folha de pagamento nós precisamos. Este ano também, devido à pandemia, nós não podemos fazer os nossos, né, almoços e jantares. Até mesmo que nós somos uma casa de acolhimento, nós temos crianças lá dentro, então nós não podemos trazer pessoas de fora, né, devido à pandemia.
Nós fizemos várias ações durante o ano, fizemos rifa, estamos com brechó, né, para poder complementar a folha. Mas realmente assim está muito difícil, e o ano que vem, se reduzir esse valor, vai ficar bastante difícil para o lar. É bem básico, assim, nós trabalhamos com crianças, né? Como todos sabem. Só um pouquinho. Então, a Ângela, agora a Gisele. Vamos lá, Gisele. Nós trabalhamos com crianças como todos. Só um pouquinho que tem que usar o microfone, Claro, Gisele, que daí fica gravado. Nós trabalhamos com crianças e eles dependem inteiramente do nosso trabalho. Hoje, nós recebemos da Prefeitura R$12 mil mensais, completamente insuficiente. A nossa folha de pagamento, ela gira em torno de 25 mil. Então, nós vamos desenvolvendo ações, fazendo rifas, contamos com a colaboração de alguns associados que mensalmente depositam, né, alguns valores. Se reduzir para 8 mil, o serviço não vai ter como andar. Não, mesmo que nós dobre a nossa capacidade de auxílio da comunidade, que é hoje quem banca o lar da infância Daniel Albornoz, é a comunidade, através de doação de alimento, produto de higiene, os associados. Então, assim, ó, 8 mil reais, senhores vereadores, eu acho que chega a ser até um deboche, né, para o nosso trabalho. Hoje a gente tem orgulho de dizer que o lar da infância Daniel Albornoz, ele trabalha com excelência no que faz. Nós somos uma casa que hoje as crianças são muito bem cuidadas. Hoje elas têm o direito delas lá dentro contemplado, elas têm direito à alimentação, à educação, à roupa, a lazer, né? Então, nada menos do que necessário de direito para um ser humano em desenvolvimento. Então, assim, a gente pede encarecidamente que seja olhado com muita atenção essa parte das instituições. O nosso trabalho é um trabalho difícil, mas muito prazeroso. É um trabalho que alguns já estiveram no lar, participaram dos nossos jantares, e eu tenho certeza que quando chega lá e conhece, vê o brilho no olho daquela criançada, vê o quanto é importante estar lá, o quanto é importante valorizar aquele serviço. As nossas educadoras hoje, elas recebem muito pouco para tudo que elas desenvolvem. Então, nós não somos apenas uma instituição, nós somos uma família parceira. Toda criança que entra e sai, ela entra e ela sai com tudo que ela precisa para se manter, até para depois querer mais, né? E as famílias que nós atendemos também, porque é natural, né? Nós temos os grupos com as famílias. Então, o nosso trabalho ele abre todo um leque, né, para tentar melhorar essa sociedade que às vezes, né, tá tão falha. Nós também temos filhos de mulheres que sofrem violência, né, violência contra a mulher. Então, assim, ó, a gente pede que, por favor, 8 mil reais mensais para uma instituição de acolhimento que tem uma folha, sem contar os gastos de água, luz, telefone, manutenção de uma casa, que não tem condições. Então, assim, ó, nós recebíamos durante esse ano 12, agora vai reduzir para 8, a gente precisa de 25, nós estamos pedindo 15. Então, a gente pede que tenha uma sensibilidade da parte do Poder Legislativo para que nos ajude nessa, né, porque vai ficar bem difícil. Já está difícil, a gente está trabalhando hoje para jantar amanhã, e não deveria, né? Não deveria ser assim. Muito obrigada pela atenção e contamos, né, com o apoio de vocês. Vamos lá, então vamos dando seguimento a Cassiane, e aí após voltamos aqui às respostas e abrimos novamente para os vereadores dar seguimento. O vereador Evandro já está inscrito. Bom dia a todas, a todos. Ao cumprimentar e agradecer ao vereador Itacir pelo espaço e pela forma com que recebeu as demandas desse grupo de mulheres. Cumprimento e agradeço a todos e todas aqui presentes. Bom, eu sou Cassiane da Costa, estou aqui hoje representando um grupo de mulheres que é o Fórum Binacional de Enfrentamento à Violência de Gênero, e também aqui a Gisele está comigo, que faz parte do Instituto Mulheres de Santana. Então, esses dois grupos de mulheres encaminharam, há alguns dias atrás, para os senhores vereadores, as senhoras vereadoras,
uma carta solicitando a modificação do orçamento para 2021, dentro da Secretaria Municipal da Assistência Social, ao item que trata... Só um minutinho aqui. Ao item 219, atenção e proteção social à mulher. Tá? Então, esse item que vai atender, entre outras coisas, o Centro de Referência da Mulher, constava no orçamento aí previsto R$ 47.291 para o ano de 2021. Entendemos toda essa questão, esse problema orçamentário que tem no município, certo? Mas também entendemos que é necessário aumentar esse valor diante dos dados. Eu vou colocar só alguns da violência esse ano contra as mulheres em Santana do Livramento. O Itacir falou, esse livro aqui está gratuito na internet, quem se interessar e quiser baixar. Eu acho que, como representantes do povo, seria interessante que os vereadores e as vereadoras conhecessem. O livro Se é Fronteira da Paz, Não é para Elas, Violência contra Mulheres e Meninas, em Santana do Livramento e Ribeira. Então, quem tomar conhecimento, a vereadora, né, já discutimos em outra ocasião sobre esse tema, através de uma live, quem tomar conhecimento dos dados vai ver, recentes aqui de Livramento e Ribeira, vai ver que esses são problemas sociais muito graves para a população que nós temos e que precisa ser enfrentado de forma séria através de políticas públicas. Então, nós temos que manter um atendimento mínimo adequado para essas mulheres vítimas de violência no município. Então, esses dois grupos entendem que esse valor não é suficiente para garantir esse atendimento com uma equipe qualificada, uma equipe mínima, de que estejam lá atendendo sempre as mulheres, que nós não temos visto isso nos últimos tempos, sempre uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada, no mínimo, fazendo todo o trabalho preventivo e de atendimento às mulheres vítimas de violência. Somente em atribuição ao Centro de Referência da Mulher, nós estamos vendo profissionais que estão atendendo em vários lugares, como o caso da psicóloga. Então, nós solicitamos esse aumento, nós pedimos aqui um aumento, e não é um valor muito que vai impactar muito o orçamento, mas para essa questão faz toda a diferença. Esse valor, então, de R$ 47.291, nós solicitamos na carta que ele seja repassado para R$ 80 mil. E aí nós fazemos a sugestão da redistribuição ali nos subitens desse valor. Então, pedimos a sensibilidade de todos os vereadores e as vereadoras para essa nossa demanda que nós estamos encaminhando, né, que seja feita uma emenda, né. E só para, não vou ler, mas a carta que os vereadores e as vereadoras receberam nos seus e-mails, e que se alguém não recebeu, eu já vi um problema que parece que um vereador não recebeu, nós vamos ver o problema que teve e enviar novamente. Então, aqui tem toda a questão legal, que coloca a responsabilidade do município também em atender essa questão, que é uma política pública, toda a questão, por exemplo, que está prevista na Lei Maria da Penha, enfim. Mas eu vou ler somente um item dessa carta para os senhores e para as senhoras, então. Prezados senhores vereadores e vereadoras de Santana do Livramento, considerando a magnitude dos indicadores de violência contra as mulheres do município, conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, no município de Santana do Livramento, em 2019, foram registrados 252 boletins de ocorrência por ameaça, 176 por lesão corporal, 9 estupros, 13 feminicídios tentados. No caso de todos os delitos enquadrados na Lei Maria da Penha. Já em 2020, de janeiro até o mês de julho, somente, foram registrados 162 boletins de ocorrência por ameaça, 99 por lesão corporal, 12 estupros, 1 feminicídio consumado e 1 feminicídio tentado no município. Então, esses números por si só devem nos sensibilizar por essa causa. Muito obrigada pela atenção e contamos com o apoio de todos e todas. Eu quero, então, depois de voltar, então, a Celina, contigo? Pode ser? Dispensa? Então vamos lá. Vereador Evandro aqui. Vamos dar seguimento, então. Vereadora Marilena, que gostaria. Não, para nós ir encaminhando, então, aqui para os passos finais, que nós já estamos uma hora aí.
Eu digo que, presidente, eu digo o seguinte, ó, os números não mentem. Os números são claros e isso é um fato. Agora, ó, escutando o lar da infância, vocês recebem hoje em torno de R$750 por criança. Tá, vocês têm um custo de R$1.500 por criança e a previsão é de R$500 para a próxima, o que está previsto. Mas, e aí a Celina nos diz, olha, os números que nós apresentamos são esses. Nós temos que mudar a receita, nós temos que investir em melhor arrecadação. E, vereador Itacir, eu quero deixar porque eu sou produtor rural, então eu quero dizer até para o nosso secretário, que nosso ITR ele vem somente aumentando, né, secretário? Ele nunca diminuiu. E em 2019 nós tivemos uma arrecadação de R$5.363.000 de ITR, e a previsão é maior. E eu acredito que não somente o ITR, mas todas as outras coisas deverão ser georreferenciadas, deverão ser atualizadas, porque isso com certeza não é cobrar mais, é cobrar o que tem que ser cobrado, né? Então eu acho que essa arrecadação, como do ITR, eu acho que as demais coisas também aumentam, e assim vai sobrar alguma coisa, vereador Itacir, para que essas pessoas que lutam por coisas que constitucionalmente seriam legais, elas têm esse direito, serem atendidas. Era isso, presidente. Posso fazer uma parte antes dele? Pode, Marcos. Vamos encaminhando. Isso. Voltando ao assunto da assistência social, os senhores têm na mão, né, as emendas impositivas, onde tem uma parte que é para a saúde, obrigatoriamente, e a outra parte é livre. Nesse caso, os senhores podem auxiliar essas entidades. Aliás, eu recomendo que o façam. É muito mais rápido as ações pelas entidades do que pelo executivo. No executivo nós teríamos que, se eles abandonarem, se eles não conseguirem prestar esse serviço, o executivo vai ter que prestar. E aí precisa contratar gente, tudo é mais demorado e tudo é custo. Nós já conversamos sobre isso. Então, eu sugiro aos senhores que repensem isso aí. É muito importante essas entidades não pararem. Elas são uma salvação para nós nessa parte de assistência social. Se eles pararem, o executivo vai ter que absorver esse trabalho. E eu não sei de onde vamos tirar recursos para isso. Então, porque não é somente chegar e injetar o dinheiro. No executivo nós temos que contratar pessoal, que é o grande problema, né, para nós, que cresce a despesa. E lá não, é um recurso que vai. Se eles fizerem as prestações de contas certinhas, perfeito. Eu tenho acompanhado as entidades há anos. Algumas têm probleminha de prestação, basta a assistência social orientá-los, mostrar como se faz corretamente essas prestações de conta, mas é muito mais ágil e muito menos custoso para o executivo. Então a sugestão que eu deixo para os senhores é olhar com carinho essa parte aí. Obrigado, Marcos. Eu gostaria assim, para nós ir já encaminhando, né, que nós já estamos há um bom tempo na nossa audiência. Eu acho que foi muito importante, né, senhores vereadores que permanecem aqui, em esclarecer algumas coisas. Primeira questão, quando nós falamos aqui, né, foi colocado algumas emendas, tipo a emenda algumas preocupações que tem também aqui que foram trazidas, né, pela Cassiane e também pela Gisele. Eu acho que, senhores vereadores, a gente sabe que são recursos que aqui, vamos dizer assim, lá no elaborar, não estamos aqui de jeito nenhum responsabilizando quem elaborou, mas são que trouxeram para nós essas preocupações. Agora nós temos que ver como é que nós vamos dar andamento a essas demandas. Mas aí eu acho que os vereadores que participaram aqui, eu já conversei com o vereador Aquiles, né, vereador Aquiles. Até ficamos, Cassiano, encarregado, de repente, de uma emenda, nós vamos fazer em conjunto aí com o vereador Aquiles, propondo aí essa que nos colocou aqui. E aí teria que ver aqui com os demais vereadores, de repente, essa outra questão aqui, se alguém assume, essa outra questão que foi colocada aqui. Que, na verdade, o entendimento que nós temos que ter é que nós temos, depois, além da lei de diretriz orçamentária que nós estamos discutindo hoje aqui, nós
o ano que nós temos que estar de olho também no PPA, né? Quando vem para cá, porque ali também a gente destina recursos. Na LOA, que na verdade o maior definidor é na LOA, né? Então aqui nós vamos assegurar, vamos propor. Não pode, os vereadores estão sabendo, nós não podemos criar exercício novo, mas podemos propor algumas coisas aqui que eu acho que vieram para cá que preocupam, que é essa questão da assistência social. Eu quero aqui então convidar o secretário para fazer os encerramentos aí. Secretário, sua fala final aí para nós ir para os encerramentos, antes de mim aqui. Então os vereadores estão contemplados, todo mundo contemplado, o pessoal que estava nos acompanhando, todo mundo contemplado. Secretário, pode fazer suas considerações finais. Tá bom, presidente. Em primeiro lugar, agradecer, né, aos colegas pela exposição do trabalho, né, colega Celina, tá, a colega contadora, tá, e agradecer aos vereadores também por levantarem um debate que nos ajudam a tomar as decisões corretas, né, porque estamos aqui justamente para debater e podermos ter uma orientação, podermos ter uma referência e poder tomar uma decisão correta no tocante às nossas diretrizes, tá? E também me colocar à disposição de cada vereador, presidente Tassir, vereador Maria Helena, vereador Galo, né, vereador Monteiro, tá? Cada vereador aqui, vereador Aquiles, bem, tá? A Fazenda está de portas abertas para poder esclarecer para vocês qualquer informação necessária, tá? A comunidade também, sempre que precisar de alguma informação, né, no tocante a como é que funciona as contribuições, né, do cidadão, também a Fazenda está de portas abertas, tá? Nos dispomos e estamos sempre com a informação correta e transparente para vocês, tá? Agradeço a minha colega Nara, no planejamento, que tem sido bastante apoiadora do secretário ali, né? E a gente está engatinhando, na verdade, mas eu tenho conseguido, junto aos funcionários e junto aos próprios vereadores, o apoio necessário para realizar um bom trabalho, tá? Com isso, eu encerro as minhas considerações dizendo que a audiência foi produtiva porque nos ajuda na tomada de decisão. Eu quero aqui então mais uma vez aqui agradecer então a presença da nossa secretária do Planejamento, a Nara, nosso secretário também da Fazenda, os servidores, a Lori, a Celina. Agradecer aqui o Marcos do Controle Interno, fazer um agradecimento aos vereadores que permaneceram até agora, o vereador Monteiro da Comissão de Finanças, o vereador Evandro, que é o nosso relator, e desta forma também, então, agradecer a todos que participaram na nossa audiência, o público que nós participou, e dizer que nós temos até a semana que vem ainda para nós então aprovar, que nós temos que até o dia 25 nós entregar ela para o nosso gestor para o município de volta aqui da Câmara para o Executivo. Então, que tenham todos um bom dia e obrigado pela presença. Neste momento dou por encerrada a nossa audiência.